Seja sincero comigo, Deshi, você realmente acha que sabe quem são os personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen? Porque hoje eu não vou te entregar um ranking confortável, tá bom? E também eu não vou confirmar o que você já acredita. Aqui é Hanai Sensei e hoje eu vou te mostrar o top 7 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen. Mas antes de continuar, entende uma coisa importante. Esse ranking, ele não é sobre quem você gosta. Ele não é sobre carisma, ele não é sobre protagonismo, definitivamente não é sobre nostalgia. Aqui a régua é uma só, poder real dentro da história. Sem hype, sem passar pano, sem distorcer as regras. E eu já vou te deixar avisado. Esse ranking não foi feito para agradar. Foi feito para dividir o fandom. Fica até o final, você não vai só discordar. Você vai entender exatamente o porquê. Em sétimo lugar, Mahoraga. Sim, se você já está começando a discordar, isso é ótimo. Porque o Mahoraga, ele é tratado como invencível, como uma entidade que sempre vence. Mas isso é uma meia verdade. O Mahoraga, ele tem sim uma das habilidades mais injustas da obra. Ele se adapta, ele aprende, ele anula técnicas. Quanto mais você luta, mais inútil você fica. Mas aí que tá, a parte que os fãs ignoram. É que o Mahoraga, ele não nasce invencível. Ele precisa de tempo, precisa sobreviver. Ele precisa aguentar os primeiros golpes. E em Jujutsu Kaisen, os primeiros golpes, eles costumam ser os últimos. Se o Mahoraga enfrentar alguém que finaliza rápido, que entende o sistema e que não brinca com a luta, ele simplesmente não chega nem a se adaptar. O Mahoraga, ele é forte, mas na prática, ele só vence se alguém deixar. Sexto lugar, Yuta Okkotsu. Mas calma, antes de você ficar nervoso, o Yuta, ele é poderoso. A energia amaldiçoada dele é absurda. Ele tem um talento raro, ele tem a capacidade de copiar técnicas e, claro, a Rika como uma arma viva. O potencial do Yuta é inquestionável, mas o potencial não é domínio. O Yuta ainda ele não domina totalmente o próprio poder. Sem a Rika, ele cai e com a Rika, ele depende. E dependência no topo da obra é fraqueza. O Yuta, ele ainda hesita, ele depende demais. E em Jujutsu Kaisen, quem pensa demais, morre. Yuta é uma promessa, e promessa não vence monstros completos. Quinto lugar, Toji Fushiguro. O homem que provou que energia amaldiçoada não é tudo. Ele tem o corpo no limite humano, instinto assassino, armas amaldiçoadas, um predador perfeito. Contra feiticeiros comuns, o Toji ele é um pesadelo, mas todo predador ele depende do ambiente. Contra domínios refinados, contra entidades que controlam o campo inteiro, a vantagem dele diminui. O Toji ele é letal, ele é cirúrgico, ele é brutal, mas não é imparável. E esse detalhe os fãs ignoram ou fingem que não vê. Agora presta atenção, porque daqui pra frente o ranking muda completamente de nível. Os próximos nomes, eles não estão discutindo força bruta. Eles brincam com o sistema, eles quebram as regras. Eles vencem antes da luta começar. Se você está incomodado, segura, porque o que vem agora vai piorar. Quarto lugar, Kenjaku, o personagem mais subestimado da obra. Ele tem séculos de experiência, troca de corpos, técnicas acumuladas. O Kenjaku, ele não vence no braço, ele vence antes da luta começar. Ele não entra em combate sem garantia. Quando entra numa luta, alguém já perdeu. Em Jujutsu Kaisen, força sem inteligência é barulho. O Kenjaku é silêncio. Terceiro lugar, Satoru Gojo. Sim, ele está em terceiro, o feiticeiro mais forte da era moderna. Ele tem o infinito, os 6 olhos, um domínio absurdo. Mas aqui que está o ponto que machuca. O Gojo ainda é humano, e humanos têm limites. Contra entidades ancestrais completas, contra monstros que não seguem a regra humana, ele pode cair. O Gojo, ele está no teto dos feiticeiros, mas ele não é o teto do universo. Segundo lugar, Sukuna ainda incompleto. E antes de qualquer coisa, entende o peso disso. Mesmo sem o seu poder total, mesmo sem todas as suas partes,
Mesmo limitado, o Sukuna ele já joga em outro nível. Energia amaldiçoada absurda, mas não é só em quantidade, é em qualidade. As técnicas do Sukuna, elas não são feitas para lutar, elas são feitas para executar. Cortes invisíveis, precisão cirúrgica, nenhum desperdício de movimento. Enquanto outros personagens precisam se esforçar nas lutas, o Sukuna ele encerra, e mesmo incompleto, ele domina território, ele expõe presença e quebra o psicológico do oponente mesmo antes do primeiro golpe. Domínios, o Sukuna entende domínios com poucos, ele não depende de força bruta, ele entende as regras do jogo. E por isso, mesmo incompleto, o Sukuna ele invalida quase todo elenco. Não é porque ele é forte, mas é porque ele é superior. E isso não engrandece o Sukuna, isso só expõe o quão abaixo os outros personagens realmente estão. E em primeiro lugar, Sukuna em sua forma completa. Aqui já não existe discussão, mas agora eu vou deixar isso bem claro. O Sukuna completo e não é só mais forte, ele é desbalanceado. O domínio dele é superior, mas não apenas mais forte, é mais refinado, mais eficiente, mais letal. Enquanto os outros domínios tentam esmagar o inimigo, o Sukuna apaga. A experiência dele é milenar, isso significa, o Sukuna ele já viu todas as variações de poder. Ele já enfrentou feiticeiros, ele já enfrentou monstros, ele já enfrentou eras inteiras. Não existe surpresa contra ele, não existe truque novo. Ele tem brutalidade sem limites, mas não é uma brutalidade cega, é uma brutalidade calculada. Cada golpe é feito para matar, cada decisão é feita para vencer. Essa versão do Sukuna não luta contra os personagens, ela luta contra o próprio roteiro. Porque quando o Sukuna está completo, a história ela precisa se adaptar a ele. O Sukuna completo não participa do ranking, ele define o ranking. Agora eu quero saber, Deshi, em que momento esse ranking te incomodou de verdade? Foi quando eu coloquei o Mahoraga lá embaixo? Foi quando eu disse que o Yuta é a promessa? Ou quando o Gojo ficou fora do topo? Comenta aí, mas comenta direito. Diz onde você discorda e por quê. Porque aqui não é espaço para opinião vazia. Aqui o espaço é para quem pensa a obra. E se você ficou até aqui, se você ouviu até o final, então você não é só um espectador. Você é um deixe. E deixe não assiste aula. Deixe fica. Então se inscreve no canal, porque aqui não tem ranking confortável, não tem fanservice, não tem passagem de pano. Aqui a análise é fria, a história é sem filtro e o poder real é dentro da obra. Aqui é Hanashi Sensei, a aula termina agora, mas a próxima lição já começou.